Em busca de um novo técnico após a demissão de Bruno Pinheiro, o clube Al Sadd do Catar volta a fazer contato e desta vez com uma proposta milionária, irrecusável segundo o jornal Esporte da Catalunha, pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Será então que desta vez o português vai balançar de vez com os petrodólares e deixar o Verdão pelo caminho com quem tem contrato até 2024? Quer saber mais sobre o assunto? Então, vem comigo. Pessoal, desçam o dedo de likes aqui no canal do Facincani. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Facincani, porque eu fico muito feliz com a participação de vocês por aqui. Também, me siga aqui nas redes sociais, no Instagram, no @Felipe_Facincani, onde eu posto vários outros conteúdos do Verdão para sempre te deixar muito bem informado, assim como aqui, em primeiro, na Placar TV da revista Placar, também no YouTube, em que eu estou de segunda a sexta no programa Opinião Placar, das 11h30 a 1h da tarde, quebrando recordes de audiência no horário, graças a vocês que me seguem por aqui também. Portanto, passem por lá, muita informação, opinião forte, descontração, do jeito que vocês gostam. E claro, não se esqueçam de me seguir também aqui, no canal Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense, comigo, Marcos Coste, Leandro Boldaquian da Rádio Transamérica, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes, Zé Mistério da Energia 97, olha esse timaço de especialistas do Verdão e que também transmitimos jogos do Palmeiras em Reacts, hein? Se você quiser me ver comentando um jogo do Verdão, é aqui, no canal Tá Lá Dentro que você pode me acompanhar, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E por lá, onde também me abasteço de muitas informações do Alviverde, assim como também na revista Placar. E a de hoje é uma informação pesada. É uma daquelas bombas pra tirar torcedor do Palmeiras do prumo, porque quando se trata de Abel Ferreira, a gente sabe que o nome dele é intocável. É um cara venerado e que nenhum palmeirense quer que saia do Verdão em um curto espaço de tempo. Só que é claro, quando o treinador é bom, quando o treinador é vitorioso como ele, os olhos dos adversários crescem para tentar tirá-lo da Sociedade Esportiva Palmeiras. A notícia, ela veio lá da Espanha, mais precisamente do jornal Esporte da Catalunha, escrita pelo jornalista, pelo repórter Joaquim Pieira, a quem eu conheço, inclusive. Já fiz alguns programas com ele nos tempos de Fox Sports, também do Portal Terra, lá atrás. Um cara que morou algum tempo aqui no Brasil, voltou para a Espanha, conhece demais desse trâmite Brasil e futebol europeu. E por isso tem muita propriedade no que ele escreveu. Ele cravou que o técnico Abel Ferreira do Palmeiras vai assumir, a partir de 1º de janeiro de 2024, o clube Al Sadd do Catar, que está sem treinador, que a proposta seria pra lá de recusável, o maior salário de um treinador no planeta, e que obviamente com as negociações, segundo ele, avançadas até a segunda quinzena de dezembro, o negócio depois do Campeonato Brasileiro seria sacramentado e Abel partiria rumo ao Oriente Médio, deixando o Palmeiras a ver navios. Então vamos falar a respeito desse assunto. Claro que passei toda a tarde conversando com quem eu conheço lá no Palmeiras, com as minhas fontes, com quem de fato eu checo as informações e vou trazer para vocês tudo muito bem detalhado aqui no canal do Facincani, que tem apoio de O Mundo Underline Retrô, os melhores materiais históricos e retrôs do Palmeiras no mercado. Tá vendo essa camisa aqui, Olha o detalhe dessa camisa aqui, gente. Olha só a costura dela. Essa camisa é simplesmente feita com o material da época da primeira academia do Palmeiras, do Ademir da Guia. Olha que camisa histórica que pode ser sua. Sabe como? Vá lá no Instagram, siga o pessoal do O Mundo Underline Retrô, ou então mande o WhatsApp para eles diretamente. Peça o catálogo de camisetas, de jaquetas, de moletons, de agasalhos, de tudo a respeito
do Verdão nos anos 70, 80 e 90, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O Natal tá chegando, se presenteie. Presenteie o seu melhor amigo, presenteie o seu pai, a sua mãe, a sua namorada, seu namorado, não importa. Passe lá no Mundo Underline Retrô, que pra ficar bem vestido com camisas históricas do Verdão, é só lá que com eles vão, claro, te dar a melhor atenção do mundo e os melhores materiais à disposição, tá bom? Também agradecendo quem me apoia aqui no canal do Facincani, pessoal do Chef Bob, a alimentação natural para cães e gatos. Se você tem um pet e, claro, ele precisa nesse momento sair da ração, passar para alimentação natural, porque ele tem algum problema de saúde, não tem problema. Fale com o pessoal do Chef Bob que eles vão te atender perfeitamente. Alimentação e com acompanhamento diário de nutricionistas e veterinários à sua disposição. Use esse cupom Felipe10 na aquisição dos seus kits que você ganha 10% de desconto, hein, pessoal? Então, passe lá no Chef Bob, fale com eles e dê longevidade, dê qualidade de vida para o seu melhor amigo e, claro, também agradecendo a KTO, minha fiel escudeira, a melhor e com mais credibilidade casa de apostas aqui do Brasil. Se você confia no Verdão campeão brasileiro, se você acha, por exemplo, que o Abel não vai sair do Palmeiras, sabia que dá para montar essa aposta por lá? Se você acredita que o Verdão no próximo domingo ganha do Fortaleza, use o cupom FACINCA lá no site da KTO. Se for a sua primeira visita por lá com esse cupom, sabe o que acontece? Você ganha 20% de free bet no valor em que você apostar até R$100. Olha só que moleza. E a odd do Palmeiras está alta para o título brasileiro. Já tá lá. Você é bom de palpite? Crava seu palpite na KTO com esse que é o cupom da sorte. Tenho certeza que você vai passar o final de ano, de bolso cheio, tá certo? Então, passe lá que você não vai se arrepender. Pessoal, vamos ao que interessa, vamos conversar a respeito dessa proposta do Al Sadd do Catar pelo técnico Abel Ferreira. Não é a primeira vez que eles vêm pra cima do português do Verdão. Eles tentaram levar o Abel no meio do ano. Só que como o Abel dificilmente na carreira, apenas uma vez, abandonou um trabalho em meio de temporada e com uma explicação lógica para deixar o Paok rumo ao Palmeiras, porque naquela ocasião o Abel Ferreira tinha sido eliminado da Liga dos Campeões, mesmo tendo passado da primeira fase sobre o técnico Jorge Jesus, que defendia o Benfica, lembra disso? Aí ele foi eliminado pela equipe do Krasnodar e o Paok só iria disputar os jogos do Campeonato Grego e da Copa da Grécia. Ele não sentiu mais tanto interesse assim em continuar por lá, e como o Palmeiras pagou a multa para a equipe do Paok, ele aceitou a proposta e veio trabalhar aqui no Verdão há 3 anos, e a gente sabe que a história se construiu de forma muito positiva, né? Por que ele não abandonou o Palmeiras então no meio do ano, se os caras podiam pagar multa e tal? Porque o Abel não tem como praxe abandonar trabalhos, e lógico que a competitividade do campeonato do Catar em relação ao que o Palmeiras ofertaria para ele, e ainda mais em meio de disputas de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, não fariam o Abel abandonar o projeto em meio da temporada. Só que o jogo inverteu. O que aconteceu? O Al Sadd, que depois contratou um técnico português chamado Bruno Pinheiro, acabou não dando muito certo com esse cara. Ele foi demitido no último final de semana, mais precisamente no dia 16 de novembro. O Al Sadd está sem técnico. E por que então que o técnico Abel Ferreira é o grande interessado, sendo que o Al Sadd é o líder do campeonato do Catar, junto do Al Gharafa, ambos com 19 pontos, e na Champions League da Ásia, que foi o que motivou a demissão do Bruno Pinheiro, a equipe é a terceira colocada no grupo B com 4 pontos, atrás do Sharjah dos Emirados Árabes com 8 pontos e também do Nassaf do Uzbequistão com 7 pontos. Então o que fez o Al Sadd vir atrás do Abel Ferreira e, obviamente, demitir o técnico Bruno Pinheiro? Porque eles entendem que o Abel, em primeiro lugar, é um técnico promissor para o futebol europeu e, ao mesmo tempo, um campeão de Copas internacionais com as conquistas que ele tem com o Palmeiras. São 3 títulos internacionais, uma Recopa e 2 Libertadores. Essa é a primeira motivação. Mas, não só isso. Tem coisas além desta motivação e que são tão importantes quanto, tá? Vamos lá, vamos desenhar o cenário para que vocês entendam o porquê dessa proposta. O Al Sadd do Catar, ele é cogerido, tá? Pelo grupo
Qatar Sports Investment. Quem que é o Qatar Sports Investment? O grupo que é dono do Paris Saint-Germain. Quem que é o presidente do Paris Saint-Germain e também o CEO, o presidente do Qatar Sports Investment, Nasser Al-Khelaifi, que inclusive é o melhor amigo de infância. Quando o Nasser Al-Khelaifi tentou ser tenista profissional, treinou junto de um cara lá no Qatar, que era o filho do Sheik, etc. Quem que é esse cara? O nome dele é o Tamim Bin Hamad. Quem que é o Tamim Bin Hamad? O dono do Qatar Sports Investment, o cara que está inclusive acima do Khelaifi. Então, o Khelaifi está no grupo, no Qatar Sports Investment, que co-gere a equipe do Al Sadd, tá? Aí vocês vão entender a ligação em breve. Presidente do Al Sadd, Mohammed Bin Hamad. Mohammed Bin Hamad, que é irmão do Tamim Bin Hamad, que é o dono do Qatar Sports Investment. Então tá tudo em família ali. Só o Khelaifi que veio de fora que é amigo, mas tá tudo inserido por lá. E aí, qual é a ligação importante dessa história? É o Khelaifi que gosta do Abel? É o Tamim Bin Hamad? É o Mohammed Bin Hamad? Não. Esses caras têm como grande consultor, o advisor deles, o cara que entende mesmo de futebol, um cidadão chamado Luiz Campos. Luiz Campos foi diretor do técnico e, na época, jogador, Abel Ferreira num time chamado Penafiel, em Portugal, entre 99 e 2001. Luiz Campos, que é o grande mentor de vários técnicos portugueses, José Mourinho, enfim, um cara que conhece demais do assunto, o diretor esportivo desses caras, passou por diversos clubes portugueses e ele tem uma adoração pelo técnico Abel Ferreira. O Abel é quase que um pupilo do Luiz Campos. O Luiz Campos que incentivou o Abel a ser técnico de futebol, a estudar, e o Abel tem muita gratidão ao Luiz Campos, que hoje é o diretor do Paris Saint-Germain. Então, qual é a motivação do Luiz Campos em indicar o Abel a todos esses caras do Qatar Sports Investment no Al Sadd? Uma ponte futura para, quem sabe, ganhando essa experiência no Al Sadd, o Luiz Campos ter o Abel Ferreira num Paris Saint-Germain. Parece absurdo? Pode parecer absurdo, mas não é. O Luiz Campos enxerga o Abel Ferreira como um cara de grande futuro em Portugal. E o Paris Saint-Germain, claro, precisa ver o técnico Abel Ferreira numa experiência internacional novamente. E se ele, vamos saber, conduz um projeto do Al Sadd a um título de Liga dos Campeões da Ásia, assim como ele fez com o próprio Palmeiras aqui na América do Sul, ele ganha um corpo suficiente para trabalhar num Paris Saint-Germain. Nossa, Facincani, mas por que o cara sai do Al Sadd e vai pro Paris Saint-Germain? Ué, qual foi o clube base de experiência de um técnico pra voltar à Europa num clube grande? No exemplo que eu estou dando, o Xavi. Sim, o Xavi do Barcelona. Antes de ir ao Barcelona, onde estava o Xavi? Bingo! No Al Sadd. Então, não se surpreendam se, por exemplo, um cara trabalhar no Al Sadd e depois rumar a um clube grande. Ah, mas o Xavi, ele nasceu em Barcelona, foi uma das maiores estrelas do clube, etc. Tudo bem, mas como jogador, como técnico, a experiência, tudo isso gerido pelas mãos do Khelaifi, dos Bin Hamad, do Qatar Sports Investment e principalmente do Luiz Campos. Então, esse é o principal chavão da história. E o que aconteceu? Esses caras, através do Luiz Campos, foram diretamente conversar com o staff do técnico Abel Ferreira e apresentaram uma proposta irrecusável. Uma proposta que seria, segundo então o Jornal Sport, a proposta mais bem paga para um treinador no planeta, acima do técnico Diego Pablo Simeone, da equipe do Atlético de Madrid, que hoje ganha cerca de 11 milhões de reais por mês. 1 milhão a mais do que o Guardiola no Manchester City. Isso, por baixo, seria 4 vezes mais o que o técnico Abel Ferreira, segundo falam, ganha
na equipe do Palmeiras, porque uns dizem que o Abel ganha X, outros Y, mas no apanhado geral de com quem eu converso, e quando eu apresentei esses números, os caras falaram, aproximadamente 4 vezes mais. Então, é pra lá de irrecusável a proposta. Posição do Palmeiras em relação a isso, tá? O Palmeiras desconversa, diz que não recebeu nenhum tipo de contato, até porque o Abel tem uma multa rescisória de 3 milhões de euros a ser paga. Multa que, convenhamos, para um time como o Al-Sadd do Qatar e com o dinheiro que eles têm, né? Até porque Mohammed bin Hamad, né? É irmão do Tamim bin Hamad, que é simplesmente o emir do Qatar, é o dono do país, é o primeiro herdeiro do trono, então o dono do Qatar Sports Investment é o dono do país. Dinheiro para esses caras não é problema, tá? Com quem eu conversei, a proposta sim chegou ao staff do Abel Ferreira. Mexeu com a cabeça dos caras? Claro que mexeu. Porém, o Palmeiras se apega ao Abel já ter iniciado o projeto e o planejamento para 2024 e a confiança da palavra que ele deu de terminar o último ano de contrato dele com o Palmeiras. Só que, desta vez, ele recebeu uma proposta que jamais os números colocados à mesa foram próximos disso aí. Nem a tal da proposta do Al Hilal, que se especulou na última janela de transferências também, depois, inclusive, da própria chegada do Al-Sadd. Esse é o cenário completamente diferente na história, tá? O Abel recentemente falou que estava de saco cheio, etc. Não sei se isso tem a ver com essa proposta. Claro, tem a ver muito com a pressão aqui da mídia, pressão de torcida, pressão da própria diretoria do Palmeiras, de gente que joga contra. Já expliquei isso nas minhas lives, tá? Só que dessa vez os números são bastante pesados e o Palmeiras confia demais, inclusive até que pode estender o contrato dele por mais um tempo no último ano eleitoral deste primeiro mandato da presidente Leila Pereira, que prometeu ao Abel aquilo que ele mais queria: dinheiro para contratar bons jogadores, tanto é que o mercado tem se ampliado, né? As possibilidades do Palmeiras têm se ampliado, alguns jogadores devem sair, por isso que o Palmeiras vai receber valores para investir em outros e o Abel, claro, remontar o elenco do jeito que ele quer. Mas, de fato, o cenário é completamente diferente. É uma proposta que o Abel nunca viu. E agora, claro, depende só dele, porque se for depender de uma multa rescisória dessa, os caras com esse interesse todo e com esse case que eu expliquei de Luiz Campos, de Qatar Sports Investment, do Al-Sadd, de ponte futura para Paris Saint-Germain, é lógico que isso é muito pequeno para os caras se limitarem a não querer pagar uma multa de 3 milhões de euros, tá bom? A posição do staff do técnico Abel Ferreira neste momento, não falamos sobre mercado, não falamos sobre especulações, propostas, etc. Time completamente focado, assim como o Abel, em busca de mais um título brasileiro. Porém, todo mundo que está nos bastidores e no entorno sabe, a chance desta vez do Abel poder pegar a mala dele e rumar para um outro lugar, ela aumentou significativamente. Vai sair e vai ficar? São outros 500, mas desta vez existe uma possibilidade. E o grande temor a atual diretoria do Palmeiras vai ter habilidade suficiente de contornar essa história para convencer o Abel a permanecer para o próximo ano? A ver, desta vez vai ser um trabalho muito minucioso, muito cirúrgico e vai ter de ser com muita habilidade para driblar essa proposta gigantesca do futebol do Qatar e que pode tirar o técnico português do Palmeiras após 3 anos de um trabalho histórico e que o credencia ser o maior comandante da história do Verdão.